Graça e paz, amados. Mais uma vez nos encontramos para o aprendizado da palavra do Senhor, dando continuidade no estudo do livro de Provérbios. Hoje nós estaremos adentrando no capítulo 14, onde nós veremos, aqui no esboço do capítulo 14, do versículo 1 ao 13, onde ele fala a sabedoria e a tolice. Do versículo 14 até o 21, ele fala da diferença entre justos e ímpios. E do 22 até o versículo 35, ele nos dá conselhos de sabedoria. Oremos. Pai, nós te louvamos na beleza da tua santidade. Nós te louvamos, Senhor, porque só tu é digno de todo e perfeito louvor. Nós te louvamos porque tens, ó Pai, nos dado o conhecimento da tua palavra e o entendimento dela. Neste momento, ó Pai, que a unção do Espírito Santo possa ser derramada, ó Pai, e que o Espírito Santo, ó Pai, possa nos dar a interpretação desta palavra. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Vemos aqui, meus amados, 35 versículos, onde nós abordaremos nos próximos minutos. O primeiro esboço, que fala a sabedoria e a tolice, ele nos diz o seguinte: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba e destrói. Nós vemos que aqui no comecinho do capítulo 14 há uma abordagem, na importância, e destaca-se aqui a mulher sábia para um desenvolvimento de um lar saudável. E aqui mostra que se ela for uma pessoa sem tino, sem senso, sem juízo, com as mãos mesmo, não precisa ninguém ir lá e destruir, que ela mesma vai destruir tudo, não haverá paz nem prosperidade permanente na família de uma casa onde a mulher é insensata. E ele chama esse destacamento, destaca aqui, há esse destacamento nessa situação, que ele diz que a mulher sábia. Então a mulher, mais uma vez, é chamada para ter conhecimento, ter entendimento, ter sabedoria. E nós sabemos que uma das melhores, a melhor sabedoria está na palavra do Senhor. Lá nós encontramos entendimento, nela nós encontramos conhecimento, e nela nós encontramos a paz em Cristo Jesus. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Aqui novamente nós vemos que nos capítulos anteriores e versículos anteriores a esse, nós vemos que várias vezes devemos trabalhar diligentemente no que fazemos, mais com sabedoria, com entendimento. E a gente vê aqui no versículo 4, onde ele diz: onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem grande colheita. Meus amados, para quem não compreende de mecânica, eu também não compreendo não, mas eu dou umas bisbilhotadas, para procurar entender o funcionamento de algumas coisas. Se você perceber, todo motor ele é medido em cavalos. Isso quer dizer que a quantidade de cavalos que tem ali era a mesma quantidade de cavalos em matéria orgânica, animal, que estaria puxando aquele motor ali, fazendo a força daquele motor. Por exemplo, muitas vezes nós temos 120 cavalos de potência, 130 cavalos, 1000 cavalos de potência. Então isso é o equivalente à quantidade de cavalos que ali teria. E quando nós pegamos esse versículo 4 aqui, ele mostra aqui que se não houver a sensatez de um trabalho, se não houver a sabedoria de quem está na terra a trabalhar, ele vai ficar com seus celeiros vazios. E vai chegar momentos de angústia e desespero em sua vida, por não
nada de produção no seu celeiro. Isso também se relata à vida espiritual. Se nós não tivermos nada no nosso celeiro espiritual, vai ser dessa forma. Se nós não colocarmos, né, nossa força no trabalho, na busca do conhecimento da palavra do Senhor, nosso celeiro também vai ficar vazio. Por isso há um conclame, um chamamento, né, para que todos leiam a palavra do Senhor. Lá em João nos diz que conheceis a verdade e ela vos libertará. Né? Tida aí por muita gente como palavras, mas nós temos que pôr em prática. E isso não só é também na vida espiritual, na vida nossa aqui na Terra, no nosso tempo secular, na nossa vida material. Também temos que ir atrás da verdade, porque a verdade vai nos libertar de muitas coisas. Quantas e quantas vezes nós nos fomos defendidos, quantas vezes nós nos fomos tirados de problemas difíceis nas nossas vidas. Cada um faça uma análise própria, conhecendo a verdade, nós não entramos em problemas, nós não entramos em armadilhas, nós nos livramos dos laços que o nosso adversário coloca na vida, no dia a dia, para nos laçar. E assim nós esperamos no Senhor que até a sua vida possamos estar sensato na palavra do Senhor, conhecedor da sua obra em nossas vidas. E nós vemos aqui que desde a construção, né, do planeta, o Senhor nos deu governo sobre toda, né, a criação. E aí ele mostra aqui que nós devemos utilizar com sabedoria, né, a disposição que tem esse material, né, animal, né, sobre nossas vidas. E aí muitas vezes nós vemos aí as pessoas que machucam animais de uma forma que até nos dói o coração, né? Onde nós deveríamos cuidar dela, porque a nós foi dado, né, esse direito de exercer governo sobre a criação do nosso Deus aqui na terra. E isso nós devemos fazer sem ferir a lei dos homens e principalmente sem ferir a lei de Deus, para nos ajudar numa construção de uma vida melhor aqui na terra, melhor e próspera, né? Nós vemos aqui no versículo 5 diz, versículo 3, a conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Então aqui mais uma vez ele chama a atenção para as nossas conversas, que devem ser conversas sadias, conversas essas que não deixem vagas para interpretações enganosas, interpretações essas que possam nos prejudicar no futuro. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. Nós sabemos aqui, meus amados, onde mais tem testemunha falsa é dentro do sistema judiciário. Ali pesa, ali pesa, tem muito e não é pouco. Mas aqui mostra que, mesmo dentro da conversa, nós devemos, mesmo que seja algo que vá nos acarretar em algum dano, mas que nós tenhamos que ser rigorosamente honestos naquilo que nós falamos. O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Mais uma vez aqui, em busca da sabedoria, né, nós vemos que nesse primeiro esboço do versículo 1 ao 13 fala a sabedoria e a tolice. Mais uma vez aqui ele está mostrando que nós devemos ter conhecimento e com ela vem facilmente o falar, o proceder, o caminhar, né? E onde há uma tranquilidade e paz em nossos corações na medida que nós temos conhecimento daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que estamos praticando e daquilo que tomamos para a nossa vida como construção, tanto espiritual como vida material. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Meus amados, não tem coisa pior do que você falar com pessoas que não têm conhecimento. Não é essa questão de não ter conhecimento,
A questão é da pessoa não entender e por cima dar uma de sabido, né? Que sabe, que entende. E quando você começa a conversar com pessoas assim, ela nas primeiras palavras já demonstra a falta de conhecimento. Mesmo assim, nós devemos pôr em prática em nossas vidas. Se nós não temos conhecimento sobre o assunto, não devemos adentrar nele para não passarmos como tolos, como insensatos, né? A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Mais uma vez, ele fala aqui em prudência, né? E ele mostra aqui que a sabedoria do homem prudente, ele faz o discernimento no seu caminhar. Isso só faz agregar valor ainda mais ao versículo anterior, que ele diz: mantenha-se longe do tolo. Então nós vemos aqui que a sabedoria do homem prudente é o discernimento no seu caminhar, no dia a dia, na sua vida. E aí a gente sabe que, feito isso, né, nós tranquilamente gozamos de uma vida sossegada, de uma vida de paz dentre as pessoas aqui na terra. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Como eu havia falado anteriormente, ele dizia aqui que quando falava da testemunha, nós víamos aqui uma situação que muitas vezes as pessoas mentem para escapar de situações. Se nós não quisermos entrar em situações que nos deixem mais na frente de ser testemunhas falsas, não entremos nele, né? Nos separemos desses momentos complicados. Muitas vezes vem a facilidade, né, que o nosso adversário, Satanás, coloca em se dar bem, em ganhar dinheiro. Então, se você não quer entrar numa situação de estar mentindo lá na frente, quando eu ver, mas nós sabemos que as pessoas que têm conhecimento da palavra, que têm discernimento da palavra, elas de maneira nenhuma vão deixar se levar por momentos de enganosidade, por momentos desses aí que mais na frente poderá acarretar em mentiras. Ela vai facilmente se desvencilhar desses caminhos tortuosos. Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar sua alegria. Meus amados, aqui ele mostra que diante dessa situação só tem duas pessoas, né, que têm o conhecimento dessa situação, que é nós mesmos, que sabemos os nossos corações, sabemos os nossos defeitos, sabemos as nossas problemáticas, e o nosso próprio Deus. E quando ele fala que cada coração conhece a sua própria amargura, nós sabemos que cada um tem o seu momento de tristeza, mas também nós somos feitos, né, preenchidos com alegrias que o nosso bondoso Deus, diante da sua misericórdia, nos dá, porque nós sabemos que a sua misericórdia é o fato de não sermos consumidos, porque se não fosse a sua misericórdia, nós nem estaríamos mais aqui, nenhum de nós, na face da terra. E não há quem possa partilhar a sua alegria. Como? Se você está com o coração amargurado, vai ter alegria. A nossa alegria é no Senhor, nosso Deus. E estando com o coração em comunhão de espírito com o nosso Deus, estaremos tranquilos. Então nosso coração não vai estar amargurado, nosso coração vai estar tranquilo. E eu acredito que os filhos do Senhor estão todos com o coração tranquilo, apesar que nós teremos aflições, e o próprio Jesus teve nesse mundo, né? Quem somos nós para não termos? Mas apesar de tudo isso, o Senhor nos dá alento e nos dá tranquilidade em nossos corações. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda do justo florescerá. Meus amados, o que mais a gente vê aí é a destruição das pessoas iníquas, ímpias, né? E não precisa falar, porque a própria palavra diz que quem vive pela espada morre pela espada. Então aquilo que você proclama no seu dia a dia de convivência, de vivência, por isso aí, né, é que você vai ter o seu fim. Se vivemos em paz, então em paz também deitaremos no sono, esperando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Se é que Ele não volte antes, mas se Ele voltar antes, nos encontraremos em vida aqui, onde esperamos
com o coração aberto à vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que juntos possamos eternamente louvar e glorificar o seu santo nome. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mais uma vez, ele chama aqui a atenção para que nós devamos observar, né, o caminho que andamos, para que no final nós não estejamos atolados no mar de problemas, atolados no mar de dificuldades. E que o Senhor possa nos dar orientação em cada proceder de nossa vida, em cada tomada de ação, em cada tomada que devemos tomar na nossa vida de ações, para que possamos estar tranquilos diante do nosso Deus e diante de um coração alegre na presença do Senhor. Mesmo no riso, o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. Nós vemos muitas pessoas aí, né, com um riso, um sorriso que a gente percebe que não é um sorriso alegre, né, é um sorriso que só de aparências. E a gente vê que esse mundo, né, esse mundo velho só vive aí de aparências. Quantas e quantas pessoas não vivem de aparências? Mas os verdadeiros servos de Deus não precisam disso, porque eles vivem na guarda, eles vivem na segurança do Altíssimo, nosso Deus Pai Eterno. Eles vivem em alegria constante, em comunhão com Deus, despreocupado de estar dando satisfação aos homens. A nossa satisfação é com o nosso Deus. Nós vamos começar agora do 14 ao 21, onde fala da diferença entre justos e ímpios. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. Então cada um aqui vai receber o seu quinhão. Aquilo que faz por bem vai receber por bem, aquilo que faz por mal, essa será uma retribuição que eu não desejo a ninguém. E a gente vê aí a situação de muita gente nesse sentido. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Mais uma vez ele chama a atenção para a prudência, né, quando ele diz que nós devemos ver o caminho onde estamos andando, né? Que ele diz aqui, no versículo 12, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então esse versículo 15 aqui, mais uma vez, né, ele chama o versículo 12 para ver. Diz, ó, o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê onde pisa, vê onde anda. Então mais uma vez ele chama para a gente ter prudência no fazer, no que a gente faz. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Mais uma vez ele mostra aqui a diferença entre o justo e aquele que não tem justiça sobre sua vida, por si próprio, né? A justiça tem que ser imposta, quando na verdade nós acreditamos que a imposição, ela fere muito. Nós temos que ser responsáveis. Quem é irritado disso faz tolice, e o homem cheio de astúcia é odiado. Então nós vemos aqui quem tem problema de irritabilidade, né? Quem se irrita com qualquer coisa, toma decisões errôneas, né? Em momentos onde deveria parar e pensar. E a gente vê que as pessoas que são cheias de astúcia, e realmente essas pessoas são odiadas, cheias de artimanha, cheias de coisinha. As pessoas não gostam dessas pessoas. E a gente vê os comentários por aí, não precisa nem estar entrando em detalhe, porque a palavra fala daquilo que a gente já conhece no dia a dia com pessoas desse tipo. Mais uma vez, mostrando aqui a sabedoria que tem na palavra do Senhor, né, para os nossos tempos. Um livro que foi escrito há mais de 1600 anos, né, aliás, que foi escrito durante 1600 anos, e a gente vê que durante esse tempo todinho, que até hoje, né, ele nunca deixou de ser falho. Pelo contrário, é uma chama viva que a cada dia se renova no amanhecer de cada dia. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Mais uma vez falando sobre prudência, né? Que os insensatos, né, são aqueles
que não têm experiência, e a gente tem que buscar. E na palavra do Senhor está nos falando tudo o que devemos aprender. Tem nela, é só querer, é só ler. Os maus se inclinarão diante dos homens de bem, e os ímpios às portas da justiça. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos do rico são muitos. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Meus amados, aqui nós vemos que os maus se inclinam diante dos bens dos homens de bem, né? Porque tem que se inclinar mesmo. E os ímpios às portas da justiça, porque diante deles as pessoas veem que os homens de bem só têm algo a fazer, que é o bem. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos do rico são muitos. Quem nunca viu aí as pessoas que têm dinheiro serem rodeadas de pessoas, né, que os interesses dele não é na amizade, e sim no que pode proporcionar o dinheiro daquela pessoa. Quem despreza o próximo comete pecado. A palavra do Senhor é bem clara. Ele diz o seguinte: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente ama ao seu próximo como a nós mesmos, nós não vemos as pessoas pelo exterior, e sim pelo interior. Que Deus possa colocar em nossos corações a sua palavra, e terminaremos no próximo estudo o restante desse capítulo. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vós, hoje e sempre, e esperando a volta do Senhor, até que Ele venha, ou que nos encontremos com Ele nessa vida. Em nome de Jesus. Amém.